Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, nós temos a passagem da Cananeia, fé manifestada por uma pagã, que serve descrito nos evangelhos de Marcos e de Mateus. E faremos uma leitura e depois um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30. Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem ciro-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: Por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a Cananeia, fé manifestada por uma pagã. Agora vamos à narrativa de Mateus sobre essa mesma passagem. Mateus 15, versículo de 21 a 28. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a passagem da Cananeia, fé manifestada por uma pagã. Agora vamos fazer uma reflexão, né? Um aprofundamento. Mas antes quero te pedir, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem. Se fizer sentido para você, compartilha para que mais um irmão, uma irmã também possa participar conosco aqui desse estudo dos quatro evangelhos. E se puder, deixa aqui sua curtida, que é muito importante para o fortalecimento do engajamento do nosso canal. Amém?
Bem, vamos então à passagem da Cananeia. Bem, nós temos aqui a narrativa de Marcos e de Mateus. As duas narrativas, elas são muito próximas, não é? É, ambas se passam no mesmo ambiente, né, ali na terra de Tiro e de Sidônia. E é importante que na terra de Tiro e Sidônia, nós estamos falando de um território pagão, né, predominantemente pagão. E aí você pode perguntar, mas o que Jesus foi fazer num território pagão? E a gente percebe aqui, tanto na narrativa de Marcos como na narrativa de Mateus, dessa mesma passagem da Cananeia, Jesus aparentemente não foi ali para ensinar, nem para pregar. Ele foi na casa de alguém, né? Pelo menos aqui na narrativa de Marcos, e Mateus vai trazer uma diferença aí, mas vamos primeiro aqui ao que a versão de Marcos. Jesus ele entra na casa de alguém, muito provavelmente um amigo ou uma pessoa conhecida, né? Então ele entra nessa casa. É possível que Jesus tenha ido repousar, ou até então para sair um pouco ali do radar, né, vamos dizer assim, das autoridades religiosas, que a partir daquele momento já começa um movimento de perseguição de Jesus. Talvez ele foi descansar um pouco, né? Ele não foi ali com um objetivo claro de ensinamento, ao que tudo indica aqui. E daí chega uma mulher, né, uma pagã, Ciro Fenícia, e vai implorar a Jesus a cura da sua filha, que estava possuída de um espírito imundo, né? E Jesus, ele responde de forma surpreendente, né? Quando Jesus fala, deixa primeiro que se fartem os filhos. Quem são os filhos? Os filhos aqui devem ser entendidos como os judeus. Por quê? Porque o povo eleito, né, a raça de Abraão, eram os judeus. Então, o que que Jesus fala aqui? Olha, eu vim primeiro para os filhos, ou seja, a descendência de Abraão, né? E aí, quando ele fala tomar o pão, ou seja, o ensinamento, né, a palavra, e lançá-lo aos cães. O que que Jesus está querendo falar sobre cães aqui? Aqui Jesus ele se usa de um termo pejorativo dos judeus em relação aos pagãos. Os judeus chamavam os pagãos de cães, né? E Jesus, surpreendentemente, ele usa dessa palavra, né? é, Vamos dizer assim, no nosso tempo, preconceituosa, para ilustrar aquele momento. Ou seja, os filhos, sejam os judeus, embora tenham rejeitado, né, pelo menos as autoridades religiosas, né, tenham rejeitado a palavra de Jesus, e os cães então eram os pagãos, aqueles que não eram dentre o povo escolhidos, né, herdeiros ali da promessa. Mas aí essa mulher, ela usa de muita sabedoria, né? Primeiro, ela teve disposição, né? Ela se humilhou, né? Qual a mãe que não implora por um filho, né? Então, ela não foi pedir para ela foi pedir misericórdia da sua filha que estava possessa de um demônio. Não era um pedido para ela, mas ela foi até as últimas consequências. E aí ela debate com Jesus essa questão, né? Quando ela replica, ela fala: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Ou seja, ela não pediu prioridade para Jesus. Ela reconheceu a condição de pagã e sabia que ela não era destinatária da promessa. Mas ela teve humildade e sabedoria e ela retrucou Jesus. Tudo bem, nós somos cães mesmo, mas queremos uma oportunidade. Então essa mulher pediu uma oportunidade, não prioridade. E Jesus, ele ficou surpreso com essa manifestação, né? Tanto que ele ressalta, né? Por causa desta palavra, vai-te que saiu o demônio de sua filha. E é o que aconteceu, né? Ela chegou em casa, o demônio tinha saído. Percebe?
Então Jesus ele ficou surpreso. A mulher insistiu. Talvez uma outra pessoa poderia ter desistido, né? Se ter se sentido afrontada, humilhada, mas ela se submeteu, aceitou a condição que ela estava, que de fato era uma pagã, né? E sabia dessa relação com os judeus, mas ela teve fé e teve sabedoria, né? Porque essa questão que ela traz aqui foi de muita sabedoria, a ponto de surpreender Jesus nessa questão, né? E aí a gente pode perceber que todos aqueles que imploram a misericórdia de Jesus, eles não voltam de mãos vazias. Essa mulher é a mulher pagã, mas ela foi atendida por Jesus, né? Então Jesus teve misericórdia daquela situação e percebeu que apesar de pagã, ela tinha fé, né? Bem, aí qual é a diferença que nós vamos encontrar aqui na narrativa de Mateus? Mateus, diferente de Marcos, ele não fala que Jesus entra numa casa. Olha só que eles estão no caminho, né? Então a cananeia, ela gritava no meio da estrada. Então ela não entra na casa onde Jesus estava. Então ela sai gritando pelo caminho, pedindo misericórdia, né? Pedindo piedade da filha que está cruelmente atormentada por um demônio. E aqui Jesus, é, primeiro que tem uma intervenção, né? Jesus fica quieto, ele não responde palavra alguma, e aí tem uma intervenção dos discípulos que não aparece na narrativa de Marcos. Não existe participação dos discípulos na narrativa de Marcos. E aqui em Mateus existe uma abordagem dos discípulos, né? O que não aparece lá em Marcos. E também aqui Jesus, num primeiro momento, ele age friamente, né, com essa mulher. Ele afirma, né, que ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, quando a mulher insiste, ele na mesma narrativa de Marcos, né, ele traz a questão aí dos cachorrinhos e na relação com os filhos de forma mais resumida, né, e a resposta da Cananeia também de forma resumida, mas com o mesmo entendimento e a mesma surpresa, né, de Jesus se surpreender com a fé. Quem é que diz que pagão não tem fé, né? Jesus ressaltou: a mulher grande é a tua fé. E aí concedeu a cura para a sua filha. Então, meu irmão, minha irmã, quero trazer aqui para vocês que não existe barreira até Jesus, né? Era uma mulher pagã que estava pedindo. Em nenhum momento Jesus, presta atenção que isso é importante, em nenhum momento Jesus condicionou a cura à conversão. Ele podia falar: você não é pagã? Você não acredita em Deus? Por que que eu tenho que curar você? Ou dizer: olha, se converta primeiro. Jesus ele não negocia, né? Em nenhum momento Jesus negocia, aliás, né? Ele tem misericórdia. Ele não condiciona a conversão daquela mulher. Ele simplesmente ele acolhe a súplica e concede a cura. Quantas e quantas vezes, não é, que a gente quer condicionar, né? Eu te ajudo, mas você precisa mudar. É importante a mudança, a conversão? Claro que é. Mas aquela pessoa estava aflita. Ela precisava primeiro ser atendida. Muito provavelmente, a vida daquela mulher mudou completamente. A conversão pode ter acontecido, embora os evangelhos não dão sequência a isso. Mas para Jesus, naquele momento, foi importante atender o pedido daquela mulher angustiada pela sua filha, como toda mãe, né? Faz o que for preciso para salvação de um filho ou de uma filha, né? Essa mostra bem o gesto, né, das mães, né, até os dias atuais, né? Qual é a mãe que não vai até as últimas consequências para salvar um filho ou uma filha? E essa Cananeia não se importou que tinha pessoas assistindo. Ela se implorou, né? Ela se humilhou para que Jesus concedesse a cura.
e debateu o seu ponto de vista, né? Muitas vezes a gente fica com raiva e não fala o que a gente pensa. Aquela mulher poderia ter saído com raiva, irada com Jesus ali. Nossa, fui humilhada só porque eu sou pagã, não sei o quê. Não. Jesus, ele foi generoso com ela, né? Ele foi misericordioso. E ela insistiu, porque ela precisava daquela cura e sabia diante de quem que ela estava. Se ela insistia, é porque ela acreditava. Percebe? Mesmo sendo pagã, ela tinha a fé que aquele homem era o filho de Deus. Quando ela chama Jesus de filho de Davi, esse é um termo, né? Aqui em Mateus ela usa, esse é um termo usado para definir o Messias. Então, ela acreditava que Jesus era o Messias, algo que os judeus, principalmente as autoridades judaicas, em sua maioria, não acreditavam. Mas aquela mulher, apesar de pagã, ela acreditava que diante dela estava o Filho de Deus. Amém? Então, essa é a nossa passagem de hoje, que a gente possa trazer para a nossa vida a fé inabalável dessa mulher, que Deus, ele acolhe a todos. Deus é pai de todos nós. Ele não vai atender você só porque você vai na igreja, porque você é uma pessoa cristã. Todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, assim como está narrado nos evangelhos. Deus faz chover e fazer sol sobre puros e impuros, não é? Então todos têm acesso a Jesus. Essa é uma das barreiras que Jesus quebrou, não é? Não existe essa questão de raça, de povo eleito. Todos nós temos acesso a Deus. Amém? Então, façamos o mesmo então, fortalecendo a nossa fé, tendo misericórdia com todos, sendo solidário, independente de qual é a condição. Não ser solidário somente com aqueles que se assemelham à sua fé ou àquilo que você acredita. Todos estão debaixo do mesmo plano material e todos têm acesso à misericórdia de Deus. E Deus fala para que a gente aplique, né? É o que Jesus fala nos evangelhos, que a gente coloque na prática com o nosso irmão e com a nossa irmã a misericórdia, a solidariedade, o amor ao próximo. Amém? Muita paz, muita luz na sua vida. Deus abençoe seus projetos, muita conquista, muita fé na caminhada. Forte abraço.